E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química do UFRJ, e essa aqui é mais uma aula de EQS 718, Fenômenos de Transporte Avançado, em conjunto com um módulo, aqui do canal do YouTube, de Fenômenos de Transporte A a Z. Bem, a gente vai continuar conversando sobre o transporte fusivo de espécies químicas, com um foco na equação constitutiva do efeito difusivo, que na aula passada vimos, através de análises experimentais, que pode ser modelado, representado pela lei de Fick, em que o fluxo difusivo de uma determinada espécie química é proporcional ao gradiente de potencial químico. Contudo, no experimento que a gente analisou, a gente restringiu, a gente simplificou a análise e o potencial químico foi exclusivamente avaliado como função da concentração de espécie química. E aí eu vou lembrar como ficou a representação tridimensional do fluxo difusivo. E eu vou colocar aqui em base molar, para você ver. Então aqui no cantinho, olha, eu tenho o fluxo difusivo, vou botar um Nzinho aqui para dizer que é molar, é igual a menos DAB, grade de concentração. E nesse contexto apareceu também esse coeficiente aqui, que é chamado coeficiente de difusão da espécie química A em relação ao meio B. Ok, note que isso daqui foi deduzido através de uma análise de um experimento em um duto. Só que a gente pode trabalhar essa equação e deduzir essa equação de outra forma. E é o que eu quero discutir com vocês agora. Existe uma proposta de generalização baseada em uma formulação teórica da termodinâmica de processos irreversíveis. Note que o meu objetivo aqui não é apresentar para você toda a dedução vinda da termodinâmica de processos irreversíveis, em especial porque existe um gap nos contextos, no contexto, na teoria de termodinâmica de processos irreversíveis, que eu teria que colocar aqui agora. Mas, no fundo, a dedução teórica traz algo muito, mas muito parecido com o que é aplicado com a observação experimental e, portanto, com a lei de Fick. Olha só, pela teoria de termodinâmica de processos irreversíveis, pode-se deduzir que o fluxo de massa ele vai ser igual. E apareceu um sinal negativo aqui na dedução, mas ele vai ser proporcional ao produto da concentração global do sistema, multiplicado pelo coeficiente de difusão, multiplicado pelo promotor do transporte difusivo, que aí no caso é o gradiente de propriedade. Então repara que a forma como o equacionamento está apresentado é muito, mas muito parecido com o que a gente viu aqui pela lei de Fick. Então, olha só, como é que eu vou escrever isso? Eu vou pegar e vou escrever o fluxo. Vou botar em base molar, então vou botar um Nzinho aqui. É igual a menos a concentração total do sistema multiplicado pelo coeficiente difusivo. E o gradiente de propriedade, note que, aqui eu vou pegar e vou restringir um pouquinho para não complicar muito a minha vida. Deixa eu colocar só uma direçãozinha, x. E o gradiente de propriedade, eu preciso representar da mesma forma como nós analisamos os efeitos de potencial químico. E eu lembro, e aí eu vou voltar alguns slides para a gente lembrar, mas isso está na aula passada, que nós restringimos a análise e o potencial químico é função da fração molar, coeficiente de atividade, temperatura e pressão,
que, no caso analisado, vamos colocar uma solução ideal, temperatura constante, pressão constante, portanto, esse cara vai ser função apenas da fração molar. Então, aqui eu tenho um gradiente de fração molar multiplicado, derivada da fração molar em relação ao espaço. Então, note que isso daqui é muito, mas muito semelhante à forma com a qual a gente pode trabalhar na lei de Fick. Note que, inclusive, caso a lei de Fick, na verdade, o problema modelado pela lei de Fick, considere que a concentração de mistura é constante, de fato, a gente pode retornar e ter uma compatibilização entre as duas formulações. Afinal de contas, se a concentração é constante, eu posso pegar e colocar ela dentro do termo de derivada. Então, eu vou ter menos DAB, dCA, dx. E, portanto, a gente tem aqui uma forma de aplicar o problema que é bem compatível por duas teorias diferentes. Então, no final das contas, a gente pode trabalhar com um fluxo menos ρ, aliás, aqui é molar ainda, C, DAB, grade de XA, e se esse cara daqui for em base mássica, densidade de mistura, né? DAB, grade. E aqui eu vou representar, eu não lembro exatamente como foi a representação que eu coloquei nos slides passados, porque eu misturei alguns slides, tá? Mas eu vou colocar aqui, olha, isso daqui representando a fração mássica. Então, essa daqui é uma compatibilização dos diferentes efeitos. Perfeito. Note que aqui a gente ainda está trabalhando com um mundo ideal em que o coeficiente de atividade não é afetado, que a temperatura é constante, que a pressão é constante. Contudo, a gente precisa considerar esses efeitos quando trabalha com transferência de massa. Então, eu gostaria de conversar um pouco sobre essas possibilidades, aquilo que afeta o potencial químico. Então, no fundo, o potencial químico pode ainda ser afetado pela temperatura, pela pressão, e os efeitos que trazem a não idealidade, na realidade, são representados pela quantidade de espécie química presente na solução. E os efeitos, né, que as próprias espécies químicas trazem. Então, eu posso analisar isso como a quantidade individual de cada espécie química, aqui representada pelo número de mols na solução. Tá? E aí, são vários e vários efeitos. Eu coloquei aqui embaixo os efeitos e eu vou discutir com você essa representação. Tá? Então, o primeiro caso, e eu vou fazer aqui um desenhozinho, imagina que existe um sistema com algumas moléculas aqui, tá? E existe sim um efeito de mobilidade das espécies químicas. Tá? Então, o que significa esse efeito térmico ou efeito de Soré? No fundo, ele é representado por um gradiente de temperatura. E no momento que existe
um gradiente de temperatura, quando a gente fala de uma determinada espécie química, então existe um gradiente de temperatura. Quando a gente fala de espécies químicas, o que vai acontecer? Olha, o sistema vai tender ao equilíbrio, tanto mássico quanto térmico. Então, para o equilíbrio térmico ser atingido, considerando que existe uma temperatura maior aqui, qual vai ser o papel da espécie química? Bem, transferir calor. Mas muitas vezes é muito mais conveniente que a própria espécie química se mova para atingir esse equilíbrio térmico. Então, nessas situações, a espécie vai tender a se mover no espaço para ir para outro canto, né? Então, no caso aí, ela vai se mover para cá. E com isso, bem ou mal, é uma mobilidade de espécie química. Então, o efeito térmico, o efeito de Soré, no fundo representa a mobilidade de espécie química, portanto, transferência de massa, causado pelo gradiente de temperatura. Note que existem várias e várias aplicações, inclusive tem algumas que são bem interessantes, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a separação de isótopos de urânio, do gás urânio hexafluorídrico, se não me engano, tá? Foi feito dessa forma. A gente está falando de sistemas, né, de espécies químicas, de isótopos, com características químicas muito semelhantes. E, portanto, para conseguir realizar o processo de separação, foi feito um estudo da transferência de calor e como os isótopos iriam se movimentar. Tá? Então, esse foi o processo de separação dos isótopos de urânio. Existe ainda um outro caso de separação de compostos orgânicos em espécies que têm pontos de ebulição muito próximos. Nesse contexto, a destilação não é uma opção. Afinal de contas, o ponto de ebulição ele é muito próximo desses compostos. E, portanto, uma possibilidade é aplicar o efeito térmico, também chamado de efeito Soré. Como curiosidade, também existe a possibilidade da movimentação das espécies químicas que, por sua vez, tem uma entalpia intrínseca da própria espécie química. E no momento que existe o processo de transferência de massa, bem, ela carrega aquela energia, certo? E por isso isso vai promover um gradiente de calor também, de energia também. Então, esse é um efeito parecido com o efeito Soré, mas é a transferência de calor causada pela mobilidade de espécies, pela transferência de massa. Esse é o chamado efeito de Dufour. Tá? Mas é o contrário, tá? É outro efeito que tem. Bem, existe também o efeito causado pela pressão no sistema. Então, eu estou olhando agora para esse efeito aqui. Bem, de fato, a pressão ela traz um efeito de compressibilidade das moléculas e elas ficam mais próximas, mas além disso, a pressão, no contexto de fenômenos de transporte, tem uma característica diferente. Ela traz uma força aplicada sobre as espécies químicas. Então, se existe uma força que está aplicada sobre o sistema, então existe um gradiente de pressão aqui, ela vai empurrar, naturalmente ela vai empurrar as espécies químicas, as moléculas, afinal de contas é uma força de superfície, e vai causar, então existe aqui um gradiente de pressão que vai empurrar determinadas espécies químicas e elas vão, portanto, conseguir se mover. Então, sim, uma vez aplicando uma pressão, uma força de superfície, você pode causar a mobilidade das espécies. Existem, inclusive, aplicações para separação de enzimas e proteínas
justamente pelo efeito de difusão por pressão. Então repara que a pressão pode sim ser um efeito de força motriz sobre o potencial químico, né? E, portanto, vai causar a mobilidade de espécie química. Mas espera aí, se eu acabei de falar que a pressão é um efeito que pode movimentar, né, que pode alterar o potencial químico, peraí, pressão é força de superfície, por que eu não posso usar as outras forças? E, de fato, a gente pode. Então, a gente pode analisar outras forças, inclusive as forças volumétricas, que podem sim causar um efeito de transferência de massa. Por exemplo, separação por gravidade. Sim, sedimentadores que podem trazer uma separação das espécies químicas. Quer ver outro efeito de forças externas, volumétricas, que causam separação? Separadores eletrostáticos. Então, o efeito de campo causado pela carga elétrica dos íons das espécies químicas pode causar, sim, a mobilidade desses caras. E note que isso a gente está falando de uma força volumétrica. Tá? Inclusive separadores magnéticos também. Tá? Por exemplo, para a separação de mistura de minérios. Então, repara que quando a gente para pensar o efeito que pode existir sobre o potencial químico, note que a gente começou pensando sobre a pressão, que no fundo é uma força de superfície, e de fato a gente pode estender esse contexto. E a gente acabou conseguindo avaliar forças de efeitos volumétricos também. Então, isso é bem interessante, mas que sim, pode causar um efeito de transferência de massa. Bem, o que pode acontecer também nesse sistema? Repare que quando a gente falou do efeito térmico, nós avaliamos o efeito da temperatura. Efeito de pressão, a gente incluiu o contexto da pressão. Analisando um pouco mais o efeito de que pressão é uma força de superfície, a gente incluiu também o efeito das forças volumétricas. E quando a gente fala das espécies químicas, quantidade de espécie química? Bem, a gente tem que tratar de duas formas diferentes. E a primeira delas é o efeito de não idealidade quando falamos sobre soluções concentradas. Então, quando a gente fala, eu vou anotar aqui em cima. Quando a gente fala da presença das espécies químicas, a gente está falando da interação molecular entre as espécies químicas. E esse conceito nós temos concentradas. Deixa eu terminar de escrever aqui. Nós temos um tratamento pela termodinâmica química. A gente faz a correção desses efeitos pelo coeficiente de atividade. Então, naturalmente, quando tratamos os efeitos de soluções concentradas, existe todo tratamento termodinâmico e o cálculo do coeficiente de atividade para corrigir como seria o transporte difusivo. Coeficiente de atividade. Além disso, existem outros efeitos para soluções não ideais que a gente pode colocar no contexto de transporte difusivo. Por exemplo, além de separação pelo campo elétrico, o próprio efeito iônico das moléculas, mesmo sem a presença de um campo elétrico, pode gerar repulsão e atração entre elas e, portanto, mobilidade. Isso acontece quando a gente fala de soluções eletrolíticas. Então, são propostas de equações de fechamento para o fluxo difusivo que inclui o efeito iônico. E note que aí a própria lei de Fick já não é suficiente. Existem novas propostas que estendem o conceito da lei de Fick para incluir esse efeito de íons no sistema. Mas que sim,
acabam aparecendo na análise de soluções não ideais. Existem ainda alguns outros efeitos, como efeitos de permeação seletiva, quando a gente inclui membranas, e isso daí entra, né, no contexto de soluções não ideais, como é o tratamento de difusão em meios porosos, mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Eu quero manter a ideia da presença de espécies químicas no sistema. E aí, com isso, temos também o efeito da interação entre as espécies químicas, os efeitos multicomponentes. E aí, eu trago as três possibilidades. Quando a gente fala de efeitos multicomponentes, é como uma espécie química interage com as outras. Tá? E, nesse ponto, pode existir a difusão reversa. O que significa difusão reversa? Bem, mesmo que exista um gradiente de concentração, pode ser que a espécie química se mova no sentido contrário do gradiente, promotor do movimento da espécie química. Ué, como assim, professor? Vamos fazer o seguinte, vamos analisar o caso. Deixa eu apagar aqui esse povo todo. E deixa eu apagar isso aqui também, para ter espaço para desenhar. Imagina que existe aqui um gradiente de concentração da espécie química A. Eu vou dizer que a espécie vermelhinha é a espécie A. Ele está nesse sentido aqui, porém, o que pode acontecer? Pode acontecer a mobilidade. Note que a gente está falando de um sistema multicomponente, várias espécies químicas estão no sistema. E pode existir aqui outras espécies químicas. E eu estou colocando aqui, olha, essa espécie azulzinha aqui. Várias. E talvez elas estejam numa quantidade maior do que a espécie A. Eu vou chamar ela de espécie B. E apesar da espécie A ter o seu gradiente de concentração indo da esquerda para a direita, pode ser que a espécie B não esteja. E ela tem uma quantidade muito maior. Então, o gradiente de concentração de B está no sentido contrário. E pode ser que no momento em que essas espécies aqui estão se movimentando da direita para a esquerda, elas arrastem a espécie química A. É como se você imaginasse a saída do metrô, tá? E você é uma espécie química tentando entrar no vagão do metrô. Mas tem tanta gente que está tentando sair que às vezes você não consegue entrar. Então é um monte de gente que acaba te arrastando. Então, mesmo te arrastando, mesmo contrário ao seu desejo, que é o entrar no vagão do metrô. Esse efeito é o que nós chamamos de difusão reversa. Tá bom? Que é o primeiro item que tem aqui. Difusão reversa. Bem, pode acontecer também a difusão osmótica, que é quando o gradiente de concentração de uma determinada espécie química é nulo. Ou seja, pode ser que a espécie química A tenha um gradiente de concentração, esse cara daqui é nulo, por quê? Porque essa espécie está em equilíbrio. Contudo, pode acontecer de outras espécies presentes no sistema, não, elas não têm gradiente nulo, e portanto, elas vão querer se mover. E quando isso acontecer, elas vão acabar arrastando a espécie química A. E, portanto, vai ter mobilidade da espécie. E isso daí significa o quê? Isso se chama a difusão osmótica. Existe um movimento mesmo quando não tem gradiente de fugacidade, de potencial químico no sistema. Tá? E por fim, existe ainda a barreira à difusão. Tá? Imagina que existe sim o gradiente de espécie química. Tá? Então, tem aqui um gradiente de espécie química da espécie A. Tá? Mas pode acontecer
de essa espécie B aqui, tá? No desenho apresentado, está parada, ela está imóvel e talvez ela tenha bastante espécie química aqui que meio que cria um filtro e, portanto, a espécie química A ela quer se mover, mas ela é embarreirada. Ela não consegue atravessar essa quantidade toda de espécies químicas B que estão aqui. Isso é o que a gente chama de barreira de fusão. Então, repara que esses efeitos fazem parte da interação molecular. Os efeitos multicomponentes, eles são super importantes e eles têm uma influência muito grande no transporte das espécies químicas individuais, ou seja, como a mistura afeta o transporte de uma determinada espécie química. E repare o seguinte, se a gente fosse pegar e olhar agora, voltar para a lei de Fick, tá? Eu vou pegar, e ela está escrita errada, deixa eu corrigir. Tá? Aqui deveria ser uma fração máxima. Mas repara, olhando para a lei de Fick e tentando agora incluir todos esses efeitos aqui, tá? O que acaba acontecendo? A lei de Fick tem, pela sua dedução, tá? Seja a lei de Fick ou seja pela proposta de termodinâmica de processos irreversíveis, tem como força motriz principal o gradiente de uma espécie química. O gradiente de concentração, né, de uma espécie química. Então, repara que isso está contabilizado nesse termo aqui. E é só isso que faz o efeito de promoção da mobilidade dessa espécie química. O efeito de concentração de mistura que está aqui dentro dessa massa específica não traz nada. Então, como eu vou conseguir incluir todos esses efeitos que estão aqui? Bem, os desenvolvimentos clássicos na literatura caminharam em uma possibilidade, que é tentar incluir todos os efeitos no coeficiente de fusão. Bem, meu comentário sobre isso é responsabilidade demais, é muito efeito para um único coeficiente. Coitado dele. Mas foi assim que a ciência se desenvolveu e os desenvolvimentos, nossa, até hoje o pessoal utiliza, na verdade, bota a culpa de todos esses efeitos dentro do coeficiente de difusão e tenta propor expressões teóricas e correlações empíricas no coeficiente de difusão para incorporar esses efeitos por completo. Então, é complicado. Tá? Em algumas situações, até é possível. Tá? A gente consegue representar. Mas tem outras situações que é muito complicado. Por exemplo, se a gente pegar e tentar incluir, propor uma expressão para a situação de gases, bem, de fato, gases têm um comportamento bem interessante que pode ser representado pela teoria cinética dos gases. E, de fato, quando a teoria para o cálculo, para deduzir uma expressão para o coeficiente de fusão DAB, segue a teoria cinética dos gases, olha, eu vou te dizer, muitas vezes existe sucesso aí. E, portanto, quando a gente fala de gases, eu dou um tique, uma marca aqui bem positiva para representação dos efeitos difusivos para sistemas gasosos. Mas quando a gente fala de líquido, bem, a teoria muda. Tá? E, de fato, olha, quando a gente fala que a espécie química A ela está diluída, olha,
até que as teorias têm uma boa resposta, têm uma boa representação, e a gente consegue sim calcular e deduzir expressões para o DAB. Tá? Então vou dar um tique positivo aqui. Mas quando a gente passa para efeitos de concentração, tá? Aí, olha, em algumas situações funciona, ou seja, efeito de concentração, efeito de ar concentrado, eu vou colocar um mais ou menos aqui, tá? Nem sempre, depende muito da molécula. Se é uma molécula simples, uma espécie química simples, vá lá, a gente consegue, mesmo tendo que realizar uma correção com o coeficiente de atividade. Isso porque a termodinâmica química já é bastante avançada para essa representação. Então, muitas vezes a gente consegue representar assim. E para soluções líquidas na presença de íons, existe uma dedução alternativa para a lei de Fick que consegue ter uma boa representação sim, incluindo o efeito iônico das espécies. Bem, quando a gente fala de sólidos, a gente tem que pensar no formato do sólido. Quando a gente fala de sólidos porosos, olha, tem uma boa representação sim, tá? Existem algumas teorias e eu vou conversar com vocês nas próximas aulas. Então vou dar um tique aqui, positivo. Contudo, se o sólido for cristalino, for amorfo, as teorias têm uma representação, mas nem sempre tem um bom resultado. Então, amorfo e cristalino mais ou menos. Nem sempre a gente tem uma boa representação. Beleza. Agora eu quero deduzir os efeitos extras. E eu quero incluir isso dentro da característica de uma expressão para o DAB. Tá? Ou seja, eu quero incluir efeitos multicomponentes, eu quero incluir efeito de difusão por pressão, efeito de Soré, efeitos térmicos e expressões embutindo esse efeito aqui dentro do DAB. Aí é complicado demais. Existem algumas teorias que conseguem sim incluir, mas em sua grande maioria, eu vou usar essa expressão, eles falham de uma forma miserável. Não vale a pena tentar. E nesse contexto, é muito mais jogo tentar seguir por outras teorias de cálculo de fluxo de propriedade, fluxo de espécie química, tá? Como a teoria de Maxwell-Stefan, que é uma teoria diferente, mas que está fora do contexto do que eu quero apresentar para vocês agora. Mas o que aconteceu? O desenvolvimento teórico ao longo dos anos investiu muito, mas muito mesmo, na formulação baseada em Fick. Tá? E por isso, tá? Dentro dessa disciplina e ainda na indústria, a gente utiliza a lei de Fick. Tá? Então, você pode ver que 90%, acima de 90% dos projetos industriais vão utilizar a lei de Fick. E mesmo tendo falhas na representação, isso daí é balizado pelo caráter histórico e os desenvolvimentos passados investidos na lei de Fick. Tá? Se eu sou um aluno de mestrado, de doutorado, eu teria uma tendência muito forte a explorar um pouco mais os efeitos de Maxwell-Stefan, outras teorias de cálculo de fluxo difusivo, tá? Justamente para tentar avançar um pouco a ciência nesse sentido, tá? Porque a lei de Fick é limitada. Mas aí, isso também foge muito do contexto do que eu quero apresentar nessa aula. E no fundo eu vou pegar e vou encerrar a aula por aqui. Nas próximas aulas a gente vai conversar um pouco mais sobre essas teorias do cálculo do coeficiente de difusão e a gente vai
se vê lá. E encerro essa aula por aqui. Tá? Espero que tenha gostado, espero que tenha curtido aí do material. A gente se vê nas próximas aulas. Valeu, até mais.